E aí, galerinha? Pum, pum, pá, pum, 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 pá. Ó, vamos lá mais uma vez, de novo, novamente, começar com mais uma videoaula do tio. Olha só, pensa com a gente, vamos fazer uma retrospectiva do que a gente já viu, né? Na verdade, no outro videozinho que está lá na plataforma e que vai rolar aí pra vocês. Bora? Valendo? 1, 2, 3 e pum! Portugal descobre o Brasil, certo? Descobre ou acha o Brasil através das cartas de Diogo da Costa, mas quem leva todo o crédito é Pedro Álvares Cabral, certo? Também tem a questão de Cristóvão Colombo ser financiado, ser italiano e ser financiado pela Espanha para descobrir novos territórios também, certo? Que é essa galera que vai lá e tal, mas Cristóvão Colombo acabou sendo esquecido pela história, assim, pela história espanhola. Ele não é tão visto assim, ele morreu pobre, morreu sem ter muita honra por ter descoberto justamente o continente americano e ter dado o nome ao continente americano, né? Aqui é a América, em homenagem ao meu grande amigo Américo Vespúcio. Ele não fez isso. Colombo não sofreu essas, não teve honrarias na hora da sua morte. Ó, e aí também teve a divisão do Tratado de Tordesilhas, certo? Que a Espanha também estava sondando o Brasil, e aí, o Brasil não, né? O novo continente, até então nós não tínhamos nome. Mas aí a Espanha começou também a tentar vir para cá, só que aí os portugueses traçaram o Tratado de Tordesilhas e povoaram o litoral brasileiro, o centro-litoral brasileiro. E aí a Espanha povoou lá o centro-oeste do continente, certo? A gente povoou o centro-leste e eles povoaram o centro-oeste do Brasil, certo? E aí nessa questão nós temos que entender que o Brasil ele sempre teve essa divisão, onde o território foi dividido entre dois países grandes, entre duas metrópoles de grande poder e grande intervenção política. E aí eles ficaram aí alternando, prendendo as rotas comerciais, porque as cartas náuticas eram cartas de grande valor. E como eu falei no outro vídeo, essas cartas elas tinham diretamente por onde você tinha que passar, por onde era mais fácil de passar. E aí Diogo da Costa ele conseguiu fazer isso e entregar as cartas ao rei de Portugal, que era Dom Manuel, e Dom Manuel mandou Pedro Álvares Cabral vir para o Brasil. Não foi nada, eu digo, descoberto ou achado assim, mas não foi nada sem intenção não. Diogo da Costa já tinha parado aqui na costa do Maranhão, certo? Tem informações disso, que ele já tinha parado aqui na costa do Maranhão, que não era, eu estou dizendo o estado, mas que nós não tínhamos estado ainda formado, porque até então nós éramos uma coisa recém-achada, né? Mas não foi assim, dizer, tu pega um navio aí com 15 naus, 3 caravelas e vai lá e procura esse negócio aí que esse cara achou. Não, ele já veio certo, ele já veio diretamente com as cartas náuticas para chegar lá, certo? Ele parou no Maranhão, depois desceu até Salvador, né? Território da Bahia, e foi onde ele desceu justamente para fazer isso e tentar contato com a população que estava aqui. Quem era a população que estava aqui? Só que ele chegou e disse, aqui todo mundo é índio, mas e a cultura desse povo? Nós tínhamos mais de 3.000 culturas, povos aqui que tem diversidade de cultura, diversidade cultural muito grande, línguas diferentes, costumes diferentes, tudo diferente, e aí o cara generaliza tudo. Então, todo mundo aqui é índio, acabou, a gente chegou nas Índias, e agora todo mundo aqui é índio. E aí ele generalizou uma cultura que ele não poderia ter generalizado, certo? Mas tudo bem, né? O cara descobriu o Brasil, fazer o quê?
Aí a gente vai para a segunda parte, o nosso segundo plano. A população que veio para cá, certo? Era totalmente exploratória. A galera vinha para cá explorar, passava um mês aqui explorando e depois ia para Portugal entregar as coisas. Lá eles paravam na Ilha da Madeira. Lembra lá que a Ilha da Madeira era um entreposto comercial português, que depois eles paravam, reabasteciam e iam para Portugal. E na vinda para cá também, eles iam, paravam na Ilha da Madeira, que é uma ilha entre o Brasil e Portugal, e depois descia para o Brasil explorar. Só que a Espanha, ela vinha direto para o seu continente, para o seu lado do continente, para explorar. Em 1530, os portugueses eles fizeram a primeira feitoria no Brasil. Foi justamente começar a se instalar, e se instalou literalmente na cidade de hoje, onde hoje é a cidade de São Paulo. Certo? E aí, isso é só retrospectiva, vamos pessoal, da aula passada. E aí na cidade de São Paulo eles começam a fazer a primeira feitoria, vem para cá o primeiro governo geral, e aí eles começam a fazer toda essa articulação para que o governo ficasse, para que a coroa portuguesa dominasse o território. Ele colocou uma galera aqui só para dominar o território, só para dizer, não, eu estou aqui porque aqui é o meu território, aqui é território português. E aí continuou a exploração, continuou tudo aquilo, e Portugal continuou aqui, certo, explorando durante muitos anos, até construir outras vilas e fazer as divisões que vai acontecer daqui a pouco, que nós vamos ver, que é as capitanias hereditárias, e depois vai acabar as capitanias hereditárias, vai começar as províncias, e aí a gente vai para um processo mais sucessório, que é depois. Beleza? Isso não interessa agora, neste momento, a gente, mas já fica na cabecinha de vocês todo esse processo. E aí, como tem lá no outro, eu tenho certeza que tem aquele mapinha, aquele velho mapinha, Portugal tinha 3 frentes de como eu disse, 3 frentes de batalha. Como assim, professor? 3 frentes de batalha. Vamos lá para o nosso velho mau mapa desenhado, né? Aqui nós temos Portugal, Espanha, a Ilha da Madeira, o novo continente. Só que aqui, ó, nós tínhamos uma região também, certo? Então Portugal tinha as grandes navegações, chegava aqui na Ilha da Madeira, da Ilha da Madeira para o Brasil. Uma frente. Nós tínhamos uma frente também, que Portugal ele começou a atravessar o Mar Mediterrâneo aqui e invadir a África subsaariana, que é justamente isso aqui, é o grande rio de terra, de areia, o Saara. E tinha a questão de ir também para o Oriente pelo próprio continente, mas aí ele tem que fazer acordos com as cortes francesa e tudo mais, e tem que ter uma rota para poder chegar ali, para poder fazer essa coisa, certo? E aqui, ó, essa questão exploratória, nós temos literalmente de Portugal. Portugal ele começa a invadir o território africano, subsaariano, que é em cima do Saara, na verdade. Vamos usar as palavras mais práticas para vocês. Em cima do Saara, porque o Saara era um território quase que intransponível. Só quem conseguia atravessar o Saara eram justamente as pessoas que tinham conhecimento do território, que sabiam por onde andar no Saara. E nem todo mundo sabia andar no Saara. Nem o próprio povo que vivia lá sabia andar no Saara. Então eles não conseguiam assim fazer ultrapassar o Saara, né? Foram feitas diversas investidas, vários povos, várias tentativas foram lá, tentaram invadir o Saara,
Só que quando você chega no meio do Saara, ou quando você tenta invadir o Saara, em pleno, vamos dizer aí, 5 horas da manhã, onde todo mundo pensa que o sol tá fraquinho aqui no nosso país, lá tá 50 graus acima, né? Imagine você caminhar aqui com 30, o povo já fica morrendo, imagine lá com 50. Sol a pino, o dia todinho. Aí quando você chega às 5 horas da tarde, frio de -10. Quem ia resistir? Tipo, você tá aí com o sol a pino na cabeça, 50 graus o dia todinho. Aí quando vai chegando o final da tarde, que o sol vai sumindo, vai começando a baixar a temperatura, pô, -10. E aí você fica... Primeiro que tem aquele choque térmico totalmente pancada, né? Então você tem que sofrer aí esse choque térmico onde quase ninguém aguentava e morria lá porque era muito forte o choque térmico. E aí depois nós temos também a questão do ser muito grande o território do Saara, certo? Ele era muito grande, então não tinha como ser fácil, assim, transpor ele fácil. E aí a galera fica justamente nessa questão. Então, o português, que até então ele não é burro, mas a galera tira muita onda com o português, ele ficou só ali na África do Norte, certo? Como a África do Norte já estava povoada, a Espanha, ela começa a fazer rotas pelo litoral aqui, ó. Já que ela não consegue atravessar o Saara, ela vai pelo litoral. Que aí foi o grande erro português. Ele poderia ter dominado o Saara, ou a parte norte do continente americano, e ter continuado, certo? Atravessando o Saara por ali. Mas como a Espanha fez a rota comercial, então ele não podia mais fazer a rota por ali. Então ele teria que atravessar o Saara agora, literalmente. Ele teria que achar um jeito de atravessar o Saara. E o jeito dele foi caminhar para o leste, certo? Para cá. Para a condição de ir para a região do Egito. Ir para aquela região onde tudo acontece. Muita coisa acontece, tá? Vamos lá apagar o nosso mapinha para a gente ver a região justamente onde tudo isso aconteceu. Certo? Vamos nessa? Ó, agora a gente vai mudar o desenho, tá? O que era invasão agora é invadido. Ou o que era invasor agora é outra região. Deixa aqui. Deixa aqui porque aí eu faço um mapinha mais melhor. Professor, esse é o território brasileiro, é? Não, esse é o território africano. Africano. Aqui ele vai para outros territórios. A Espanha também. Perere Parará, aqui tem. Vem para cá e vem. A botinha. Aqui nós temos os outros territórios. Ó, e aí, certo? Os portugueses, eles tinham essas questões aí. Isso aqui, deixa eu cortar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho pra cá, né? Porque aqui era a região, já que eles já estavam meio coladinhos, né? É isso aí. Então, os portugueses, eles tinham... Portugal e Espanha tinham essa questão aqui, ó. Lembra que nós tínhamos aqui, ó, a pequena criança, que é o nosso rio de areia, nosso mar de areia. O Saara. Então os portugueses ficaram nessa parte, os espanhóis vieram para cá. Lembra disso no antigo desenhozinho que estava no quadro? Eles vieram para cá, certo?
passaram para chegar aqui, ó. Todo mundo queria chegar aqui. Na verdade, os grandes navegadores, as grandes metrópoles queriam chegar aqui. E aí começa uma questão de a gente ter os povos africanos como agora povos em maior... Sim, deixa eu escrever aqui a parte que eu esqueci. Ó. Aqui é o Egito. O Egito. Ó, então, como os portugueses encontraram o Saara aqui, logo de cara, eles foram para cá, para o Egito. Do Egito eles atravessaram o Saara. Eles não atravessavam assim. Eles iam para a região do Egito e do Egito eles passavam para o Saara. Passavam pelo lado do Saara, na verdade. Porque só quem atravessava aqui eram os berberes, não bárbaros, eram berberes. Porque eles tinham conhecimento de onde o sol nascia, de onde o sol, onde tinha a montanha tal, mesmo que o deserto fosse ventasse muito e mudasse as montanhas de lugar, eles tinham uma percepção, eles tinham um mapa, eles tinham como se guiar, então eram os únicos povos que atravessavam aqui, eram os berberes. Beleza? Ó, e aí a gente começa com uma grande contradição. Aí a gente vai entrar numa contradição, uma contradição contraditória. Que é isso, professor? Uma contradição contraditória? Não entendi. Vê só. Eles começam justamente os primeiros escravos, a primeira sociedade escravocrata do mundo é, todo mundo vai dizer Portugal, não, Espanha, não, França, não, a África, os próprios africanos, eles mesmos são os primeiros escravizadores do mundo, eles primeiro se escravizam, eles são os primeiros a se escravizarem. Então a gente muita gente coloca culpa no homem branco por escravizar os escravos, mas não. Os próprios africanos, eles começaram a se escravizar. Os próprios africanos começaram a fazer essa questão de, não, vamos agora escravizar a galera porque a gente tem que dominar território. E como a África é uma sociedade totalmente tribal neste momento, e até os dias atuais ainda existem algumas tribos, a sociedade tribal era muito mais fácil de dominar, porque o cara chegava aqui, o português chegava para poder ter acordo político, ele chegava, olha, tem aí, eu queria uns caras para trabalhar para mim. O cara disse, oxi, me dê arma aí que eu invado qualquer tribo que você quiser e a gente ou escraviza ou mata. E primeiro eles começaram a fazer para eles, né? Eles invadiam as tribos, eles dominavam as tribos, e aí essas tribos dominadas, eles faziam com que fossem regiões onde eles tivessem esse poder. Né? Eles juntavam as duas tribos e formavam uma tribo maior. E essa tribo maior ia invadir a outra tribo. Aquela galera que não queria ser dominada era morta. Basicão. Não tinha outra coisa a se fazer. Era morta. E aí depois, ora pois, né? Portugal começou a ver, aí a população escrava começou a ficar muito maior do que a população que estava vivendo naquele continente. Pelo menos até aqui, ó. Vamos fazer um corte do meio, depois do Saara aqui, ó. Porque essa região, ela foi uma região onde tiveram mais escravos, né? E aí, os caras chegavam, dominavam, vamos lá prender a galera e vamos dominar. A população escrava ficou muito grande para cada tribo. E aí os caras começaram a vender. Vamos vender para fulano. Vamos vender para outra tribo ali porque os caras nos dá prata, nos dá diamante e a gente consegue fazer intercâmbio com os europeus e tal, com a Índia. A gente consegue comprar materiais da Índia e deixar aqui para que nós pudéssemos vender e tudo mais e pá. E aí a galera vê que é lucrativo. Então eles dizem, não, agora vamos invadir, dominar qualquer terra e vender para a Europa os escravos. Vender para os europeus. Vamos vender essa galera aí que não quiser que a gente invadir, vamos vender os europeus. E aí os europeus viram que o escravo ele era um cara que aguentava o sarrafo. O negro ele aguenta a força de trabalho, ele tem uma força de trabalho muito forte.
E aí aquela galera que não queria ser escrava era morta. Mas os que foram escravizados, eles tinham muita força de trabalho. Eles aguentavam de 16 a 20 horas de trabalho seguidos, sem reclamar, porque se reclamasse também é pachicotada, né? Mas eles estavam lá aguentando o supapo de 16 a 20 horas seguidas no rojão, aquela batida lá, onde eles tinham que sofrer esse tempo todinho de trabalho. E aí, com essa venda dos escravos, eles começam a ter um grande lucro, os africanos, e o país e o continente africano ele começa literalmente a ser explorado por toda a Europa, principalmente pelos nossos países aqui, Portugal e Espanha. Olha só, e aí o continente africano ele toma uma grande proporção no continente, tá? Ou na situação do Brasil em 1500, né? Essa nova questão aí do Brasil em 1500, eles começam a ter essa força. Eles começam a comprar muitos negros e mandar para o Brasil, para a primeira feitoria lá que eu falei, lembra, de 1500. Então eram negros que vinham para cá, primeiro foram os índios, mas aí os índios se revoltaram, aí mandaram os jesuítas para catequizar os índios, porque até então, para eles não tinham alma, porque eles cultuavam o sol, a lua, o rio, a planta e tal. E aí eles mandaram os jesuítas catequizar os índios. E aí eles começaram a mandar africanos para cá. E o continente africano ele se torna um dos grandes polos de exploração. Não de exploração da terra, mas exploração do povo. Porque aí o africano é o primeiro escravocrata, só que aí ele faz a sociedade europeia virar escravocrata também. Né? Que por sua raiz ela já vinha numa sociedade escravocrata, mas era por guerra ou por dívida, e agora ela vira uma sociedade totalmente escravocrata por aprisionar raça ou cor de outras pessoas, certo? Aprisionar cor, professor? Peraí, você se enganou, não. Os negros eram considerados também pessoas de cor, mas eles também aprisionavam brancos, tá? Nós tínhamos escravos por dívida aqui, nessa época, lá desde quando a gente aprendeu na história antiga até a proclamação da República do Brasil, então até depois disso nós temos escravos por dívida. Escravidão por dívida era aquela escravidão onde você devia ao cara e o cara tinha que cobrar, se você não pagasse você era escravo. Então também a pessoa tinha escravo branco? Tinha. Tem certeza? Tem. Eu tinha escravo branco também, pessoal. Aquela galera que trabalhava para os senhores feudais e tal, os burgueses agora. Eu estou tentando esconder ela, não, por aqui com a minha cabeça, mas não vai dar não, que ela vai brilhar mais. Ó, e aí ela vai... os escravos brancos eram esses escravos justamente que eram aqueles escravos por dívida. Aqueles escravos que não tinham por onde articular o poder, que eles não tinham por onde sair, então eles eram colocados também nas senzalas para ir trabalhar com o negro na colheita, plantio, corte e plantio da cana-de-açúcar, ou eles trabalhavam na casa grande. Era mais fácil eles trabalhar na casa grande, porque até então o escravo branco ele era adotado, né? Ele estudava, ele fazia outras coisas que os escravos negros não faziam em suas regiões, né? Eles tinham o seu próprio vocabulário, então eles não precisavam entender a língua brasileira, a língua portuguesa, porque eles tinham seus próprios dialetos, suas próprias línguas, e aí eles não adiantavam nada, ele aprendeu o que a gente tinha, mas eles foram forçados a isso. Beleza, galerinha? Vamos lá. A África subsaariana, a África em cima do Saara. Vamos dar uma lida rapidinho aqui no 2 parágrafos. Assim como o Atlântico era um oceano desconhecido pelos europeus, parte
à parte, centro-sul do continente africano também. As primeiras expedições portuguesas ao litoral da África, de reconhecimento e de estudos geográficos e não de exploração. Os contatos entre portugueses e africanos foram diferentes por toda a costa e as relações estabelecidas também variaram. As populações africanas que viviam no sul do deserto do Saara tinham modos de vida diferentes dos habitantes da região banhados pelo Mediterrâneo. Ao sul do Saara existiam diversos ambientes, como florestas, savanas e outros desertos. Essa variedade fez com que os homens se adaptassem de maneiras diferentes por todo o continente, criando sociedades que necessariamente apresentavam tradições comuns. Os diferentes espaços africanos influenciaram o modo de vida e a organização social das populações. Observe o mapa, esse mapa eu vou botar aí depois, tá? A grande quantidade de rios, além das savanas e florestas, em cada um desses espaços existiam ocupações de sociedades desconhecidas pelos europeus. Vamos lá. Vamos recordar o ano passado. Máquina do tempo. No ano passado a gente viu que, principalmente aqui, essa galera aqui, eles criaram aquedutos, fizeram com que os rios chegassem até o centro da África e tudo mais, ou o centro da África, o centro da sociedade egípcia. Eles fizeram aquedutos que ligavam a região a outros, pegavam o rio, principalmente o rio Nilo, né? E levassem até o centro da capital do Egito e tal. Então, o Egito, ele era um dos países mais desenvolvidos da época. Lembra disso, antes dos hebreus e tal, depois que ele foi invadido, depois que ele foi dominado por Nabucodonosor, fizeram os jardins suspensos da Babilônia, e pá e tal, sociedade mesopotâmica, tudo isso que a gente já viu no ano passado. Neste ano, a gente vai ver que as sociedades e tal, elas estão mais organizadas, mais com um jeito de sociedade mesmo, totalmente estamentada, onde o faraó ainda tem poder, mas não tem tanto poder, os sacerdotes estão lá para ajudar o faraó e tudo mais, né? E não tem tanto contato assim com os portugueses e tudo mais, mas eles estão ali sempre fazendo aquele negócio diferente. E aí uma coisa que eles não conseguiram fazer, mas eles fizeram aqui no Brasil, foi tentar generalizar toda a cultura. E como eu li no parágrafo lá, eles não conseguiram, porque o pessoal acima do Saara, eles tinham uma cultura, eles eram totalmente culturais. Tinham uma cultura diferente, porque até então eles tinham contato direto com a Europa. Outra coisa que separava aqui, era o Mazinho Mediterrâneo. Aqui, o Mazinho Mediterrâneo, certo? Eu vou botar um mapa lá para vocês entenderem. E depois tem a questão do como é que eu posso dizer? Do Saara. Foi mal, bugou a cabeça aqui. Eu tava pensando no mar, e aí o mar era o mar de areia. O mar de areia, ele, como era intransponível pelos europeus, isso daí já estou falando, já estou massificando para vocês entenderem. Ele era intransponível, o mar de areia. Ah, professor, mar de areia? Porque ele é muito grande, velho. Ele não era, nessa época de 1490 a 1500, 1600, 1650, mais ou menos, o deserto do Saara é enorme, proporcionalmente. Vou colocar um mapinha lá para vocês entenderem como era o deserto do Saara nesse contexto, tá? Então ele era totalmente grande, muito grande, para poder fazer essa divisão territorial. Essa passagem, né, que eles não conseguiram. Então eles começaram a abrir pelos flancos. O que é flancos, professor? Pela lateral. Pelas laterais para poder ultrapassar. A Espanha foi pelo mar, literalmente. A Espanha foi pelo mar. O português também foi, mas foi pouco. Tá? E aí, com essa passagem
do Saara, eles viram que os povos da região da África do Sul, eles tinham tradições diferentes ou tradições comuns. Algumas regiões tinham várias tradições dentro de uma coisa só. E eles viram também que o continente africano era diversificado. Eles viram que o continente africano era aquela galera que tinha várias regiões. E aí todo mundo chega assim e diz: professor, qual é a capital da África? Todo mundo vai dizer África do Sul. Não é, cara. A África do Sul também é um país, certo? Não neste momento. Mas a África do Sul é um país. E esse país, ele vai ser colonizado por brancos, né? Brancos holandeses. Depois isso daí, mais pra frente. A África do Sul é um país continental, velho. É um continente, na verdade. Com vários países, com várias culturas, com várias tradições, com vários dialetos, línguas e sotaques, certo? Só que o europeu ele está conquistando, ele está tentando entrar em todos os territórios que ainda assim são tribais. E aí ele começa a invadir o território africano também, ou por algumas conversas, ou na base da bala mesmo, que até então foi a maior parte. Ou então ele pagava uma tribo, para a tribo invadir a outra, e quem fosse dominado seria vendido para os dois reinos, principalmente os dois reinos europeus. Certo? E aí a gente tem o domínio de alguns rios, de algumas situações onde os rios são dominados. Esses rios eles são feitos também para chegar na África, no meio da África, onde estava literalmente a população que tinha grande poder, né? Onde estava ali começando a desenvolver os poderes e tudo mais. Um dos principais rios são os que a gente já viu, que era o rio Eufrates, mas esses rios eram justamente aqui, ó, no chifre da África, no Egito. O Eufrates e o Nilo, que era a região da Mesopotâmia, que a gente viu aulas passadas, ou ano passado. E esses rios eram aqui, mas toda a África ela é composta por rios. Tem vários rios na África, vários rios, onde eles vão fazer justamente essa questão de levar o rio ao centro da cidade, ou levar o rio para algum lugar, fazendo escavações, aquedutos, ou fazendo mesmo, indo pegar água no rio e levar para a cidade e tal, através de cargas de boi, cargas de carroça e tudo mais, certo? E aqui nós temos um rio que ele foi bem importante, que é o Cuanza e o Zambeze, que abrigavam comunidades de agricultores e pescadores, além de aldeias de grande porte, certo? Esse rio, eu vou colocar lá também, certo? Esse grande rio que fazia parte dessa região, eu vou colocar lá como linkzinho para vocês darem uma olhada, que esse rio ele foi muito importante para a região, justamente para poder esse povo ter essa articulação com o novo continente, com os portugueses, espanhóis e europeus, porque até então você começa a desenvolver, e aqui ó, uma coisa que eu não desenhei propositalmente, cadê? Aqui, não, desenhei, ó. Aqui nós temos agora, para chegar aqui, nós temos aqui a França, a Alemanha, aqui nós temos a Itália, deixa eu ver mais aqui, a Inglaterra. Vou botar a Inglaterra por aqui, mas eu sei que não é. Mas vou botar a Inglaterra. Aqui nós temos, vou fazer assim, o Império Russo, o Império Austro
húngaro, certo? Então nós temos vários europeus invadindo o território africano agora, vários europeus fazendo contato com os africanos, vários europeus agora tentando invadir o continente africano, para que isso seja literalmente uma questão que os portugueses comecem a pensar e fazer mais rápido ainda, porque até então o Brasil precisava ser colonizado. A partir disso ele precisava trabalhar mais rápido para poder ter dinheiro para financiar mais expedições. E aí eles começam justamente a invadir o território africano. Eles começam a dominar. Na verdade, eles param de pagar o africano que vendia para eles, e eles começam agora a escravizar os próprios africanos. Aí sim, a sociedade branca europeia começa a ser sociedade escravocrata, porque eles compravam dos negros, mas até então os negros eles podiam se vender. Eu não entendo como é isso, que a galera é contraditória a isso. Vários historiadores, vários pensadores, até o próprio Caio Prado Júnior, que é um grande historiador brasileiro, acha que o Brasil é uma sociedade escravocrata. Mas peraí, quem escravizou primeiro foi o negro. O próprio negro se escravizou. Então como é que o Brasil Portugal, Espanha, França, Alemanha, os impérios, os outros impérios, as outras nações eram sociedades escravocratas, se o próprio negro foi o primeiro a se escravizar? Quem foi o primeiro escravocrata? Sociedade escravocrata? Os espanhóis? Os portugueses? Os franceses? Não, os próprios negros. Os próprios negros se escravizavam. Falei isso no começo, estou falando agora. Propriedade, o negro ele se tornou propriedade do próprio negro. Eles invadiam, tomavam as terras daquela região, tomavam aquela tribo e escravizavam a galera. A galera que fosse escrava, beleza. Ficava na tribo normal. Eles não obrigavam a fazer nada, né? Não obrigavam a assumir os costumes, mas eles eram escravos. Então eles trabalhavam para a galera. Então essa galera que trabalhava sempre estava sofrendo. Aí depois, porque o branco começou a comprar o negro e exportar o negro para suas colônias, para exportar o negro para trabalhar em outras coisas, aí é o branco que é o culpado. Não estou defendendo a galera branca, tá? Não estou defendendo. Pelo amor do Criador do mundo, para aqueles que acreditam. Eu não estou defendendo a sociedade branca. Eu estou dizendo que o negro foi o primeiro escravocrata. Sociedade escravocrata. Depois, assim, vai ter exploração, vai ter as questões do negro ser explorado muito maior pelos brancos, vai. Mas, venhamos e convenhamos, né? Vamos dar a César o que é de César. Quem foi primeiro a escravizar foram os próprios africanos. Ponto. Não vou discutir mais essa questão. Se quiser discutir comigo essa questão, chega na descrição do vídeo, que vai estar também lá no YouTube, e me chama pra gente conversar, porque aí eu vou dizer a você com todos os pontos e todas as vírgulas o que aconteceu na sociedade africana, porque o conhecimento é básico. Beleza? Aqui. Mas lá a gente discute melhor. Então, vê só. Eles começam a invadir, literalmente, começa a entrar no território africano, eles começam a invadir todo o território africano, eles começam a ver que os rios da África, eles são rios muito produtivos, onde o rio ele tem muita produção, tipo, ele produz muito peixe grande, ele produz com as enchentes e as secas, a beira do rio, ela tem muita matéria-prima, ela tem muita arrecadação de matéria-prima, ela tem muita coisa que favorece o território brasileiro, certo? O território africano. E aí eles começam justamente a ter esse contato com o negro. Um negro que é trabalhador, um negro que consegue ter uma força de trabalho muito grande. E aí eles vão justamente para essa intervenção popular política. Ou eles fazem acordo, ou eles entram lá dominando, sentando a madeira em todo mundo, certo? E aí vai surgir mapinhas para vocês darem uma olhada no que eu estou dizendo. E aí, ó, nós temos a costa da África. A costa atlântica da África é justamente esta aqui, ó, onde a Espanha e Portugal fizeram algumas intervenções. Onde a Espanha e Portugal, eles fizeram também contatos
Foi justamente por ali que a Espanha começou, né? Na verdade, como eu disse a vocês, no meio do vídeo, a Espanha começou por ali. E depois o continente, depois Portugal também foi pelo aquele continente. Ah, professor, mas você não disse que a rota comercial era só de um? Sim, ele podia ir pelo canto e o outro ia pelo meio, fazendo um balão maior, né? Não tinha essa questão de dizer, não, aqui essa rua é minha e acabou-se, esse território aqui é meu do mar e você não pode andar, não. Essa rota comercial é minha, se você quiser você faz outra rota comercial. Então, Portugal e Espanha foram países que nunca se deram bem, certo? Então tem essa treta aí, Portugal e Espanha foram países que nunca deram liga. Desde a sua criação até os dias atuais, eles nunca deram liga. Então são povos que sempre tiveram esse combate, até porque então teve todo o domínio do leste, do oeste, né? Principalmente com o Tratado de Tordesilhas, a Espanha se sentiu lesada por isso, e aí eles não quiseram muito acordo com Portugal, certo? E aí a costa africana, Atlântica Africana, é justamente essa aqui, ó, onde eles tiveram total contato com o povo depois do Saara, pós-Saara, né? Deixa eu ver. Eles também tiveram contato com o Império de Gana, Império de Mali, onde foi regiões que foram mais produtivas e eram impérios, né? Não eram tribos, eram literalmente impérios. Aquela galera que dominava geral, aquela galera que era os dominadores, os conquistadores, aquela galera que era literalmente a sociedade escravocrata. Que eles tinham negros para vender e negros para trabalhar para eles, certo? E aí Portugal e Espanha só fornecia ainda mais força de trabalho para eles, para que eles fizessem justamente esse trabalho escravocrata, esse trabalho de prender ou acabar com as tribos, aumentar o território deles e vender os negros que sobravam para os países europeus, certo? Isso tudo para chegar na Índia lá, que era a parte da maior cobiça do continente africano, certo? E aí, ó, tudo isso acontece justamente para que eles tenham exploração de todos os lados, para que eles tenham contato, para que eles tenham essa questão de venda de produtos, especiarias, para que eles tenham essa questão onde vamos ampliar, né, os nossos horizontes, onde essa questão da sociedade escravocrata ela seja uma questão literalmente ortogada, né? Eles vão colocar a escravidão agora como lei. Aquele escravo que não for rendido ou submetido à escravidão, ele vai ser morto. Aquele cidadão, né? Aquele escravo não, aquele cidadão que não for submetido à escravidão, ele vai ser morto. E aí nós temos um grande continente de exploração, dois continentes de exploração. Nós temos o continente recém-descoberto americano, nós temos o continente africano, e aí, como eu disse a vocês, nós temos três frentes de batalha aqui, né? A virada para cá, que é justamente o litoral, né? O Atlântico, não, o Pacífico, para cá, né? Que eles vão justamente atravessar o Pacífico para que eles façam a entrada de terras no território brasileiro. Para cá, nós temos justamente o contato de europeu com europeu, certo? Aquela compra e venda de coisas de Europa e Europa, para poder eles terem esse trabalho de contratos entre eles, entre reinos. Vai ter daqui a pouco o casamento de casas principescas, que a gente vai entrar nesse assunto depois, certo? E aí nós temos à frente também para descida para o continente da África, tanto pelo continente como pelo Atlântico. Atlântico de carro mesmo. Atlântico. E aí também nós temos a chegada de outros países também que estavam em formação, que são a Alemanha, que são germânicos, certo? Povoados pelos germânicos e tal, isso daí a gente já viu lá atrás,
pouquinho lá atrás. A França, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, faltou o O, Austro-Húngaro, né? Mas ele não é isso tudo não, tá? Ele é só uma região. Aqui é assim. Pronto. E a Índia, a China, o Japão, e aí a gente vai encontrando novos continentes, novas regiões também já populadas ou povoadas. Certo, galerinha? Eu vou postar um mapa mundi também lá no final, lá no linkzinho, e aí vocês vão ver como foi toda essa questão. Vou tentar fazer um videozinho explicando também, para que a gente não se perca. Beleza? Ó, e aí nós temos toda essa situação aqui que envolve esse período. É esse período aqui, ó, 1498, aproximadamente 1580. Isso é para baixo, tá? Isso vai subir aqui 1580, 1600 e assim sucessivamente. A gente vai ter toda essa questão que a gente conversou nessa aula de hoje. Beleza, galerinha? O tio vai ficando por aqui, vai deixando vocês com todo esse conhecimento que saiu da cabecinha e colocar na cabecinha de vocês. Certo? Um beijo do gordo e até a próxima!